Fala, queridos e queridas de terceiro super, terceiro med e a galera do SEB Med. Moçada, é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um aprofundamento da matéria que o Thiago trabalhou com os senhores, que é referente aos módulos 8, 9, aquela parada toda de dissociação de resistores, curto-circuito. E aí o que aparece? Os vestibulares cobrando, que nem a FUVEST recentemente cobrou, exercícios com certo grau de complexidade desse assunto que eu acho significativo a gente trabalhar. Que às vezes não dá tempo muito de resolver exercício em sala de aula. E esse aprofundamento serve para isso para os senhores. Dá uma olhada, por favor. Por exemplo, esse exercício aí, ó. Muita gente olha para um exercício desse, Universidade Federal Juiz de Fora, e fala assim, não, é fácil, isso aí a gente aprendeu a curto-circuito, não tem muita treta. Cuidado, moçada. Ele dá os valores das resistências, ele vai perguntar qual que é a corrente total que atravessa o circuito, e depois no entender ele pergunta qual que é a diferença de potencial no resistor 3. Antes da gente começar a responder, eu queria que os senhores falassem para mim, olhando para esse circuito, R1, R2, R3, R4, que jeito que eles estão? Será que R1 e R2 estão em curto-circuito mesmo, por causa daquele fio que está lá em cima? Os outros lá, R2, R3, R4, também estão em curto? O que é, hein? Queridos, eu gosto muito de explicar essa matéria assim, ó. Eu começo com uma base para depois voltar no exercício para aprofundar. Então, pera lá, tá vendo esse exercício? Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de resolver ele, eu vou te dar uma base teórica. Dá uma atenção para você entender certinho como que funciona. Acompanhe aqui comigo. Eu viro e falo assim, ó, tem 3 resistores em série, uma DDP de 120 volts. Faz um favor para mim. Quantos volts tem em cada um desses pontos A, B, C e D? Você fala assim, professor, a voltagem em cada ponto é em cada ponto. Sabe qual que é interessante? Se você descobrir a corrente elétrica pelo muri simples, 120, 10 mais 20 mais 30 estão em série, né? 60, a corrente 2 amperes. Beleza, então olha só, eu quero a voltagem, ou melhor, eu quero a voltagem em cada um dos pontos. Mas antes de achar a voltagem, dá para a gente achar a diferença de potencial. Eu vou precisar dela para achar a voltagem num ponto específico. Então, se eu fizer o URI, já que é resistor, para cada um deles, olha lá, o resistor de cima, 10 vezes 2, 20 volts. 20 vezes 2, 40 volts. 30 vezes 2, 60 volts. Perfeito? Mas não é isso a pergunta. Eu não quero a diferença de potencial, eu quero o potencial. Então, como que eu faço assim? Como eu enxergo? Vocês vão enxergar assim, ó. A corrente não muda. O potencial que a carga elétrica vai chegar no ponto A é o máximo possível. Eu tenho a diferença de potencial, tá ali marcando no voltímetro, mas é assim que eu enxergo, ó. Vamos supor, ele sai com a corrente vai mudar, então ele sai com o máximo potencial de 120, beleza. Agora, quantos volts ele tem no ponto B? JG 20? Não, 20 é a diferença de potencial, eu quero o potencial. Então, no ponto B, quem tem uma diferença de potencial de A para B de 20 volts, só pode ter no ponto B, então, um potencial de quanto? De 100. Percebeu? Porque 120 menos 100 para dar o 20. O que mais? Lá no ponto C, só pode ser igual a 60, porque a diferença de potencial de B para C é de 40 volts. Olha o voltímetro marcando 40, só pode ser 100 menos 60. Para dar 60 volts de DDP entre C e D, quanto que vai ser o potencial no ponto D? Só pode ser igual a 0. 60 menos 0 dá uma DDP de 60 volts. Opa, podemos pensar assim, então a corrente elétrica é a mesma, vai caindo o potencial conforme a corrente vai passando pelos resistores. Vai transformando energia elétrica em outras formas de energia térmica, por exemplo, no resistor, e vai caindo o potencial. Qual que é a função do gerador? Aumentar o potencial das cargas que o atravessam. Essa é a ideia. Teórica, ao mesmo tempo, para a gente usar conceitos mais aprofundados. Faz um favor para mim. Eu vou colocar um fio em paralelo, um fio ideal, o exercício fala, com resistor de 20 ohms. E vou perguntar novamente para os senhores, quanto vale os potenciais dos pontos A, B, C e D? É muito comum o aluno errar isso. Ele fala assim, JG é fácil, a única coisa que eu sei que vai acontecer, a corrente não vai passar pelo resistor. Entre passar pelo resistor e pelo fio, a corrente passa integralmente pelo fio. A resistência no fio ideal é muito inferior em relação à resistência de 20 ohms, por exemplo. Então, a totalidade da corrente passa pelo fio. E aí, a gente fala que esse resistor de 20 ohms entrou em curto-circuito. Beleza, mas eu pedi os potenciais, né? Na hora que eu for achar a corrente elétrica, eu já vou enxergar que a corrente vai mudar. É muito a tendência dos alunos nesse tipo de exercício, ele fala assim, JG é fácil, 120, 100, 100, não. A corrente mudou? Então, vem 3 amperes aqui em tudo, né? Por que eu estou falando isso? Porque olha só, se eu colocar um voltímetro aqui, no resistor de 10 ohms, 10 vezes 3, vai estar marcando 30 volts. Faço URI para todas.
Beleza. No resistor de 20 ohms não passa corrente elétrica, é um fio ideal, então não tem como fazer URI. Não passa corrente elétrica lá. A diferença de potencial entre os pontos B e C é zero. E de C para D, uma corrente de 3 amperes com resistor de 30, 90 volts. Isso é o que os voltímetros estão marcando. Tá. Agora eu pedi os potenciais. Vem comigo. Chega com 120, chega sempre com o máximo. E agora no ponto B? A 100 não. 100 é quando era uma corrente de 2 amperes, a corrente foi para 3. A DDP agora é 30 volts de A para B. Quem está com 120 e tem uma DDP de 30, só pode ter no ponto B quanto? 90 volts. Agora olha outra sacada. Quanto vai ser no ponto C? Se a diferença de potencial de B para C vale zero, no ponto C só pode ser 90. E aí, para chegar no ponto D e ter uma DDP de C para D de 90 volts, só pode chegar com zero. Ô JG, então pelo que eu percebi, sempre chega no máximo ponto A e termina no mínimo zero? Exatamente. A diferença de potencial de A para B, 120, que é entre os dois polos ali, positivo e negativo. Você pode pensar assim. Olha qual que é a ideia. Agora aqui que, vamos dizer assim, é o pulo do gato importante porque a gente vai começar a aprofundar. De B para C, então, não tem diferença de potencial. Então, a partir de agora, a grande sacada, presta bastante atenção que eu quero falar para os senhores agora. Toda vez que você vai encontrar antes de uma resistência, você coloca uma letra, que é um potencial. A partir do momento que a corrente passa pelo resistor, muda o potencial, você tem que mudar a letra. Então tá, no ponto, aí nesse embaixo que nós estamos vendo aí, ó, começou no ponto A 120, eu vou colocar a letra B de 90, por quê? Porque vai ter uma queda de potencial de A para B. Agora o ponto C, essa que é a grande sacada, eu posso chamar de B. Por que eu posso chamar de B, JG? Porque não tem diferença de potencial. A partir do momento que eu coloquei esse fio em paralelo por cima, é para falar que o que acontece? O potencial é exatamente o mesmo. Então, se o potencial é o mesmo, coloca a mesma letra. Se aqui no ponto B é 90 volts, no outro ponto C chama de B, que é 90 volts. Essa é a grande ideia. Quer ver por que eu expliquei isso? Você pegou a teoria, agora vem para cá. Vamos voltar no exercício. A ideia é essa, ó. Eu vou jogar os valores das resistências para a gente nem perder tempo. Eu quero que a gente fale aí, ó, o que está em série e o que está em paralelo. Começa fazendo assim, ó. O polo positivo, que é o maior, coloca a letra A. O polo menor negativo, a letra B. Aí você vai lá. Aqui vai ser a letra A. E o que acontece? Indo aí do lado esquerdo. Pelo fio de cima, eu vou colocar a letra A ali do lado direito do resistor de 4 ohms. Por quê? Porque tem um fio em cima. Percebeu? Então, porque é exatamente o mesmo potencial por causa do fio de cima. No B também. Tudo do lado direito é B, aqui é B. E pelo fato de ter o fio de baixo, eu vou colocar o B entre 2 e 4. E aí? Aí eu já vou começar a analisar. Tudo que eu estiver analisando na cor vermelha é que está no mesmo potencial, o potencial A. E tudo que estiver na cor azul é o potencial B. Só tem um potencial diferente, que vai mudar o potencial quando a corrente passar ali, que é entre 5 e 7, que eu vou chamar de potencial C. Aí, com esses conceitos, eu consigo resolver esse exercício para saber o que é sério, o que é paralelo, ou se existe curto-circuito ou não. Sabe como a gente faz? A gente chama de regra do varal. O que é regra do varal? Qual que é a finalidade da regra do varal? Planificar o circuito, enxergar ele de uma maneira mais fácil. Ele está meio difícil, meio zoado de enxergar. Como que fica de uma maneira mais fácil? Coloca o primeiro potencial, chama de A, e o último de B. Fala, JG, mas não é C o último, não. É de A para B que a corrente vai. Ela vai entrar em A, por exemplo, sair em B, ou entrar em B e sair em A. O único potencial diferente que você tem é o C, que existe entre A e B. E aí você coloca os 3 potenciais, aí você vai preenchendo. Olha que interessante, de A para C, o A é o vermelho, o C é o verde, tem uma resistência de 5 ohms. Eu vou lá e coloco uma resistência de 5. Eu vou preenchendo as minhas resistências. De C para B, muita atenção agora, tá? Eu tenho uma resistência de 7 ohms. Vou lá e coloco de 7 ohms. Perfeito? Agora que vem a treta. E de A para B? De A para B, moçada, eu tenho 2 possibilidades de caminho. Pelo resistor de 2 e pelo resistor de 4. De A para B, eu tenho o resistor de 2 e de 4. Quando eu tenho 2 possibilidades de caminho, só pode ser o quê? 2 resistores em paralelo. Esse de 2, de A para B, liga o varal, isso é planificar o varal, percebeu? Os potenciais A e B, e liga por baixo, por exemplo, ou por cima também não muda. É só para falar que o 2 e o 4 estão em paralelo. Em paralelo em relação, inclusive, os 5 e o 7 que estão em série ali, que eu já vou te mostrar. Essa é a ideia. Aquele circuito que os senhores viram em cima é exatamente isso que vocês estão vendo embaixo. E aí, agora é fácil, né? Aí já terminou. 5 e 7 estão em série,
5 mais 7, 12. 2, 12, 4, tudo em paralelo. Vamos achar a resistência equivalente. Ou você pode pegar o 12 e 4 e fazer um produto pela soma, né? 12 vezes 4 é 48. 12 mais 4, 16. 3. 12 e 4 dá 3. 3 e 2, 3 vezes 2, 3 mais 2, 6 quinto, 1.2. Ou simplesmente tira o MMC e chega na mesma resposta. Olha que bonitinho, achei a resistência equivalente. Só para terminar o exercício, ele perguntava qual que era a corrente total, né? A DDP era 6, a resistência equivalente 1.2, eu tinha uma corrente total máxima de 5 amperes. Esse era o item A. A minha maior preocupação e intenção é que vocês pegam esse conceito de como planificar o circuito usando a regra do varal. Olha o item B, qual que é a diferença de potencial entre as extremidades do resistor 3? Queridos, lembra que era 6 volts para tudo isso? Então, 6 volts para tudo isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, repara aqui comigo. Vem uma corrente 1 para cima, uma corrente 2 para baixo, para o meio uma corrente 3 para baixo. Então, se eu pegar e analisar aqui em função lá do meio, que está essa resistência equivalente R3 e R4 aí, em série, que a gente já está analisando, eu vou achar qual que é a corrente que passa ali. Então vai ficar 6 igual a 12 vezes I2, a corrente que passa ali no resistor, que é o que ele está querendo no resistor 3, é uma corrente de meio ampere. Então se eu calcular só a DDP para o resistor 3, o resistor 3 tem a resistência de 5 e vem uma corrente de meio. Então ele vai trabalhar com uma DDP de 2,5 volts. Percebeu? A ideia era essa, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês naquele exercício. Agora vamos treinar? Dá uma olhada nisso aqui. Vamos ver se vocês pegaram como que a coisa funciona. O interessante seria parar a minha aula agora, parar o que eu estou falando e tentar resolver. Quanto vale a resistência equivalente entre os pontos A e B? Entre os extremos dessa associação? Se o senhor pegou a ideia da regra do varal, você já mata aqui direto. Aqui, por exemplo, é A, vou chamar de A. Perfeito, coloquei na cor vermelha. Só que aqui também, tudo isso aqui, não tem nenhuma resistência, vai ser o mesmo ponto A. Ali em cima também vai ser A, porque é um fio. Ou seja, tudo isso aqui do lado esquerdo é o mesmo potencial. E do lado direito, aqui é B. Tudo isso aqui do lado direito vai ser B, está no mesmo potencial de B. E aí, JG, aí a grande sacada é a seguinte, repara aqui comigo, ó. Esse resistor de 8 ohms do lado esquerdo e do lado direito, eu nem coloquei. Eu quero que os senhores respondam para mim. O que acontece com esses dois? De A para A tem diferença de potencial? Não. O resistor de 8 ohms está em curto-circuito do lado esquerdo e do lado direito. Cancela, tira ele e não vai usar. E aí, JG, então é para falar assim, só tem 3 possibilidades de caminho de A para B. O resistor de 10 em cima, o de 10 no meio, o de 5 embaixo. Porque o 8 do lado esquerdo e o 8 do lado direito estão em curto-circuito. Então, quanto que dá a resistência equivalente? Pega esses 3 e faz o quê? Está em paralelo, né? Tem 3 possibilidades de caminho? Só pode ser paralelo. A hora que eu faço isso aqui, eu pego, né? 10 e 10 dá um 5. 5 e 5 dá 2,5. Eu tiro o MMC, o senhor chega exatamente na mesma resposta, 2,5. Percebeu? A ideia é essa, tá? Não esquece, coloca lá a hora que vocês estiverem fazendo 8 e 8 em curto-circuito. E esse? Universidade Estadual do Ceará. Quanto que dá a resistência equivalente entre O e B? De repente o cara faz um exercício desse, se vocês não tivessem aprendido isso, ia ficar difícil sem esses conceitos de potenciais para resolver esse tipo de exercício. Você não sabe o que é sério, o que é paralelo, se é curto, não é? O ponto O, na realidade, está aqui, tá? Eu vou colocar a letra vermelha. Então, até chegar no resistor, ele está no mesmo potencial do ponto O. O ponto B, na realidade, é esse aqui, é tudo isso aqui. Mas por que é tudo isso aqui, JG? Porque aquele ponto B em cima está no mesmo potencial dessa circunferência que os senhores estão vendo. Tudo está no mesmo potencial. É isso, exatamente isso. De O para B, sabe o que isso quer dizer? Porque já que esse ponto B na circunferência que os senhores estão vendo não tem nenhuma resistência, o potencial é exatamente o mesmo. Então eu tenho 5 possibilidades de caminho para a corrente sair do ponto O e chegar no ponto B. E aí? Ah, mas não é ponto C, não é ponto D? É, mas é o mesmo potencial, coloca a mesma letra. Então se eu tenho 5 possibilidades, isso que os senhores estão vendo do lado esquerdo é exatamente igual ao que os senhores estão vendo do lado direito. E aí? Aí eu mato o exercício. 5 resistores em paralelo, R por N, é o valor de uma resistência pelo número de resistores. Percebeu? A regra do varal ajuda para pegar exercícios um pouco mais complexos e tentar simplificar. Eu queria terminar a aula com os senhores num exercício, já que é uma aula de aprofundamento, não tem como deixar de fazer ele. Um exercício da PUC do Paraná 2011. Eu faço ele porque muita gente erra, moçada. Eu não queria que o senhor errasse. Ele fala assim, ó, eu tenho essas 6 lâmpadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala assim, ó, cada lâmpada tem uma resistência de 20 ohms, a bateria tem uma tensão total de 12 volts e são necessários pelo menos 10 watts para uma lâmpada acender. Ele falou no enunciado.
qual que é a alternativa verdadeira. E ele vai falando, ó, só 5 e 6 acende, todas as lâmpadas acendem. Então tá, a chave está aberta, tá tudo apagado por enquanto. Eu vou fechar a chave. Fechei. Na hora que eu fechar a chave, o que vai acontecer? Ah, JG, vai iluminar tudo. Não. Quando a corrente chegar aqui, o que acontece? Ao invés dela passar tudo por cima pelo resistor, pelas lâmpadas 4, 1, 2 e 3, ela vai retornar pelo caminho mais fácil, que é o caminho de menor resistência, que é o fio. Só vai passar a corrente embaixo, moçada. Essas lâmpadas que os senhores estão vendo aqui, está tudo em curto-circuito. A corrente prefere o caminho de menor resistência, que é o fio. Então ela vai retornar por baixo. Acabou o exercício. Acabou totalmente? Não. Porque é aqui que vem a treta, né? O aluno já olha isso aí e fala, tá fácil. Apenas as lâmpadas 5 e 6 acendem. E aí que tá errado. Por quê? Porque 12 volts, que jeito que as lâmpadas 5 e 6 estão associadas? Se a mesma corrente que está passando por elas, que eu fiz aí na cor vermelha, elas estão em série. Duas lâmpadas, mesma resistência em série, a tensão total é 12, 6 para cada. Ele não falou que a resistência era de 20 ohms? Então, na hora que eu pegar, eu tenho R, eu tenho U da lâmpada, para a lâmpada, U quadrado sobre R, para essa lâmpada específica, 36 por 20, mesma coisa que 18 por 10, vai ter uma potência dissipada de 1,8 watts. E aí, ela não vai acender, né? Porque para acender, ela tinha que ter pelo menos 10. 10 é muito maior que 1,8. 1,8 é menor que 10. A lâmpada não vai acender. A única alternativa correta mesmo é a alternativa C. Apenas o item 4 é verdadeiro. Nenhuma lâmpada acende. Percebeu? A ideia era exatamente isso que eu queria treinar com os senhores. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.